Paz, Senhor, igreja. Vamos fazer a leitura no livro de Lucas, capítulo 18. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar, sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia uma cidade, um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que eu não temo a Deus e nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz? E Deus não fará justiça a seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que, depressa, lhes farás justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Irmãs, essa parábola do juiz iníquo, ela é encontrada no livro de Lucas, apenas no livro de Lucas, né? E relata a perseverança desta viúva em procurar os seus direitos, procurar aquilo que lhe cabia. Ela nos ressalta o poder da oração, um poder da oração constante e contínua, com perseverança. No texto da viúva, que se encontra injustiçada, com esperança, ela procura aquele juiz para que atenda a sua necessidade de que seria ter seu direito atendida. O que nos chama a atenção é que naquela época as viúvas, elas não eram prioridades para o povo, né? Elas geralmente eram abandonadas e excluídas pela sociedade. Mas essa mulher, ela era diferente. Inclusive, né, ela se sentiu no direito de procurar aquele juiz da sua cidade para resolver sua questão. Mesmo sabendo que aquele juiz, ele já tinha fama de não ser justo. Ele era um rei iníquo. Aí a gente se pergunta, o que é ser iníquo? Iníquo, ele é uma palavra que vem do latim, né, que é inicus, né, que é contrário à equidade. No dicionário está escrito como mal, perverso, malévolo, ele é injusto, maldoso, né, maléfico, uma pessoa cruel. E o que vem a ser assim, né, que ele é contrário à equidade. Mas o que é uma equidade? A equidade, ela é um julgamento justo, manifesto com justiça, imparcialidade, respeito à igualdade. Então, aquele juiz daquela cidade, ele era totalmente ao contrário do que a justiça deveria ser representada através dele, sim? Aí vem aquela questão assim, de como as viúvas eram tratadas, né? Elas eram abandonadas, elas não recebiam a sua devida atenção, que seria a sua necessidade, né? Elas eram submetidas ao silêncio. Principalmente as viúvas, elas não poderiam se dirigir a homens, porque o simples fato de ela dirigir a palavra aos homens eram considerados adúlteras. Imagine uma situação assim, né, que uma mulher não poderia dirigir-se a palavra. Hoje, nós como mulheres cristãs, nós temos aquele cuidado de como se dirigir a um homem, né? Só que isso não chega nem perto do que era ser uma viúva naquela época. Não só uma viúva, mas todas as mulheres, né? Elas eram submetidas ao total silêncio, isolamento. E graças a Deus, Deus tem trabalhado na sociedade, né? E hoje vivemos em meio a uma sociedade mais justa e mais com igualdade.
Aí você imagine o desafio daquela viúva, que correndo o risco de ser julgada, né? Mas ela procurou por várias vezes aquele juiz. A gente sabe que ela falou várias vezes, porque no versículo 3, né? Aqui é onde ele responde que ia atender ao seu pedido para que ela deixasse de importunar. Isso nos indica que ela procurou ele por várias vezes, mesmo sabendo que ele era totalmente avesso à empatia, à questão do outro, que é o que está escrito em Lucas 3, né, que diz: havia também naquela cidade uma certa que ia ter com ele, né, pedir: faze-me justiça contra o meu adversário. Nós vamos conjecturar esta frase, eu vou ler novamente para os irmãos. Havia naquela mesma cidade uma certa viúva, ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. Conjecturando esta frase, nós podemos entender que houve um diálogo entre a viúva e aquele juiz. Por quê? Porque a gente simplesmente não chega para uma outra pessoa e diz isso sem quer nem para quê, né? Aí como é que se dá um diálogo? O diálogo vem com uma apresentação, com uma introdução ao assunto, um objetivo. Então, vou interpretar mais ou menos como foi, né? Fazer uma ideia de como foi a conversa desta viúva com o juiz. Senhor, sou apenas uma viúva desamparada e injustiçada. Venho ter com Vossa Excelência, implorar que, por misericórdia, faze-me justiça contra o meu adversário. Ela apresentou-se e falou o que ela estava pretendendo com aquela conversa, né? Na Bíblia está aquela parte que faze-me justiça contra o meu adversário. Mas, queira ou não queira, tudo vai a partir de um diálogo, né? Aí, assim, o que esse juiz poderia ter respondido a ela? Sai da minha presença, viúva imprestável. Tua justiça já lhes foi feita. Né? Isso é algo assim que a gente está interpretando mais ou menos como pode ter se dado aquela conversa. Ele não ia tratar ela com palavras de carinho. Ele não ia tratá-la com a palavra de respeito. O que a gente pode imaginar com um homem dessa natureza, que é corrupto, que é injusto, né? Nada mais que isso. Isso aí seria o primeiro encontro dela, mas como ela teve vários outros encontros, nós temos ainda uma outra representação que ela chega já e diz assim: Senhor, peço-te que, por misericórdia, faze-me justiça contra o meu adversário. Aí vem o versículo 4 e 5, né, que diz assim: e por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que eu não temo a Deus e nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. Pois bem, agora nós vamos tratar sobre a oração em si. Fizemos uma introdução, né, do que seria esse diálogo da viúva com esse juiz injusto. Agora vamos deixar ali guardadinha no nosso coração e vamos falar sobre como conversar com Deus, como apresentar as nossas causas a Deus, né? Porque Deus, ao contrário daquele juiz, ele é misericordioso, é bondoso, passivo com as nossas causas. Irmãos, a gente conversa com Deus como conversamos com qualquer uma outra pessoa, com respeito, com palavras de atenção, com palavras de carinho. E como toda conversa, todo diálogo, ela vem com a apresentação, com a introdução e com o objetivo daquela conversa, daquele diálogo. Eu desejo agora simular um diálogo. Eu vou usar a irmã Flávia. Cadê a irmã Flávia? Eu vou fazer uma ligação para a irmã Flávia e vou dizer mais ou menos assim:
irmã, sou a irmã Jurânia, né? A ligação, o telefone, ela recebeu a ligação, ela não sabe quem é, né? Sou a irmã Jurânia e eu gostaria de falar com a irmã o seguinte, sábado eu vou casar e gostaria de fazer o cabelo com a irmã, né? Ou seja, a apresentação, eu sou a irmã Jurânia. Qual é a introdução do assunto? Eu vou casar e quero fazer o meu cabelo com a irmã. E acreditamos que a irmã vai responder positivamente. Então, como devemos, de fato, conversar com Deus? Nós costumamos, né, seguir uma certa ordem, né? Primeiro, a gente vem com um tratamento adequado a Deus. A gente costuma usar Deus poderoso, Deus santo, Deus Pai eterno, Deus poderoso, né? Como eu já falei. Algo que se refira a Deus. Uma palavra em adoração. Depois que você cumprimenta seu amigo, que você o trata com carinho, você vai para uma segunda parte do diálogo com Deus, principalmente, que vem a confissão. Senhor, eu não sou digno. Senhor, perdoa meus pecados. Sou falho e pecador, né? Porque a gente precisa nos colocar humildemente na presença daquele Todo-Poderoso, nosso Deus, nosso ajudador, nosso justo juiz. Depois que você conversa com Deus, né, inicia sua conversa com Deus, vem a uma terceira parte que é a gratidão. Vamos chegar para Deus com gratidão, agradecendo a Ele pela vida, agradecendo a Ele pela saúde, enfim, por todas as bênçãos que Deus tem concedido na nossa vida. E a gente fala esses tópicos, mas são as palavras de cada um, né? São apenas os tópicos, um exemplo de como a gente costumamos fazer, conversar com Deus. Você confessou, você agradeceu, agora nós vamos ao objetivo, que é a nossa petição ou intercessão. Nós às vezes oramos pedindo, às vezes oramos intercedendo por alguém, às vezes pedindo por algo nosso mesmo, né? Então a gente vem, Senhor, nesse momento te peço, em nome de Jesus, ou eu te apresento, Senhor, e cita a sua causa a Deus, né? O que você deseja. Aleluia, Jesus. Aí a gente agradecemos com fé, né? Vem a gratidão, né? Que agradecemos com fé. Não esquecer de pedir em nome de Jesus, porque Ele é o nosso único e suficiente Salvador, intercessor diante de Deus Todo-Poderoso, né, o Espírito Santo. E imediatamente a gente agradece em fé, né, porque nós cremos que Deus ouve a nossa oração. Nós cremos que nós estamos ali apresentando, estamos ali pedindo algo a nosso favor. Então a gente crê que Deus vai fazer. Porque fé é o quê, né? Aquilo que a gente crê sem se ver. A gente crê, não vê, mas a gente sabe que vai acontecer, o que aconteceu é o significado da fé. Então a gente agradece a Deus antecipadamente, crendo que será atendido conforme a vontade de Deus. Esperar com a fé verdadeira, né? Porque muitas vezes nós oramos e precisamos aguardar no tempo de Deus, que é aí aonde nós muitas vezes somos acometidos da ansiedade, aonde muitas vezes a gente se pergunta, próximo slide, amor, onde a gente pergunta, será que Deus ouviu a nossa oração? Será que Deus ouviu a minha oração? Mas aí a gente vai lá em Lucas capítulo 18, versículos 6 e 7, que diz, e disse o Senhor, ouve o que diz um injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite, ainda que tardio para com eles? Se Jesus contou aquela parábola, que aquele juiz que não atendia a ninguém, que não respeitava ninguém, ele foi capaz de ouvir o pedido de uma viúva. Nós lembramos que uma viúva naquela época não tinha sentido nenhum para ninguém, era uma folha jogada ao vento. Ele ouviu. Imagine o nosso Deus todo-poderoso, misericordioso, que vela por nós em todas as ocasiões, que está sempre do nosso lado, aquele que nos ama, que tudo a vontade dele é para o nosso bem, agradável a nós, e ele sabe a nossa perfeita necessidade para a nossa vida.
Essa parábola, ela também nos ressalta que a gente pode pedir insistentemente. Mas assim, como assim insistentemente? É uma reza? A gente vai rezar a Deus falando apresentando? Não. Como é que eu posso estar conversando com a irmã Benedita sobre o mesmo assunto, quantas vezes for necessária? Mas a gente vai usar as mesmas palavras? A gente pode falar sobre um único assunto com a mesma pessoa várias vezes, mas sempre haverá outras palavras diferentes. Então isso não é simplesmente uma reza repetitiva, é uma conversa com Deus, onde você apresenta a sua aflição, né, até mesmo a sua ansiedade. Senhor, eu desejo isso. Né? A gente às vezes até se pergunta, será que realmente é isso que Deus quer para a nossa vida? Mas precisamos controlar a nossa ansiedade e aguardar em Deus, porque Ele que sabe o tempo certo, na hora certa e o que é melhor para as nossas vidas. A ansiedade por essa espera, né, é o que nos maltrata, né, deixando essa sensação de que será que Deus vai nos ouvir? Então, irmãos, eu deixo essa palavra aqui para vocês, ressaltando cada vez mais. Sei que somos uma igreja de oração, né? Acabamos de ter um momento maravilhoso em oração com Deus, né? Mas eu ressalto aos irmãos, oramos, apresentamos ainda mais. Você que tem aquela causa, Deus, você já apresentou, mas não desista. Você próprio não se esqueça, porque Deus não esquece. Mas vocês, irmãos, nós, irmãos, não devemos esquecer aquele propósito que colocamos no coração, que apresentamos a Deus. Porque isso é apresentar e esperar em Deus. Sempre com aquela ideia de que nós vamos receber conforme a vontade de Deus, mas Ele nos ouve. Então, irmãos, vocês chegando na casa de vocês hoje, lembra daquela causa que você apresentou a Deus, já faz um tempo, que ainda não foi atendido, apresenta novamente, ora a Deus e creia que Deus vai atender as vossas orações. Amém? Eu quero agradecer a oportunidade. Obrigada, pastor, pela confiança. Agradeço a Deus, em nome de Jesus, por esta oportunidade.